paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez hoje para a gravação de mais um podcast. Hoje da aula de número 10, né? Já estamos aí na reta final desse primeiro trimestre, 2023. E a sua companhia aqui nos agrada muito. E hoje, para comentar e explanar essa lição, juntamente conosco está aqui o nosso evangelista, irmão Vinícius. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Nos dê graça aí para que nós possamos falar desse tema tão importante, né, para os dias atuais. Quando os pais sepultam seus filhos, a aula de número 10, e o texto áureo vai nos dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse texto áureo está localizado em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8 e número 9. E a verdade prática ela vai nos dizer que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, ou seja, a nossa esperança é o Senhor. Irmão Vinícius, faça a sua apresentação, fique bem à vontade e muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos, todos queridos ouvintes que nos acompanham. Agradeço ao nosso evangelista, presbítero, estou profetizando, hein? Presbítero Eduardo, por esse convite. É uma alegria poder estar servindo aqui hoje, né? Amém. Através do ensino da palavra de Deus. Então, acredito que muitos que estão nos acompanhando vão ser abençoados e edificados nesse bate-papo aqui, né, Eduardo? Amém. Bate-papo gostoso. Queridos, a introdução dessa aula ela vai nos dizer assim: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava razoável de segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. A morte de seus filhos e talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. O livro de Jó, o livro que nós estamos estudando hoje, nos apresenta um quadro de perca de filhos do patriarca, bem como seu período de dor e lamento. De uma só vez ele perdeu todos os seus filhos. A presente lição tem o propósito de abordar esse tema, ou será a realidade de muitos pais cristãos nos dias de hoje. O livro de Jó nos mostra que no momento intenso de dor, de sofrimento, é possível expressar as emoções de dor, de tristeza, de saudade também. Mas, contudo, deixar de confiar em Deus, tendo-o como seu verdadeiro esteio, ele continua soberano e cuidando das nossas vidas, mesmo em períodos de dores. Talvez uma experiência mais profunda de fé em meio à dor. Expressar sinceramente o que Jó disse, né? Está lá no livro de Jó, no seu capítulo 1, versículo de número 20, onde ele vem mencionar que nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse já é um grande exemplo para nós. Como aqui o autor ele comenta, né? Que muitos irmãos hoje que estão aí nos assistindo e nos ouvindo estejam vivenciando esse momento ou já passaram por esse momento da perca de um filho. E hoje nós vamos destrinchar aqui, com a cooperação do evangelista irmão Vinícius, para falar um pouquinho mais desse sentimento, dessa perca, dessa dor. Amém, queridos? Irmão Vinícius, fique à vontade, deixa Deus te usar aí para explanar para nós esse texto aí. Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos irmãos, e como nosso querido irmão Eduardo nos disse, né, essa é uma aula até difícil de nós explanarmos, porque ela toca em um ponto muito sensível das nossas vidas. Na realidade, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para diversas situações e oportunidades da vida. Mas dizer que alguém que se prepara de forma eficaz para o luto, realmente é algo que chega em uma família, por mais que às vezes a pessoa que falece, né, no meio de uma família, uma pessoa de mais idade,
nós não podemos dizer que estejamos totalmente preparados, né, para essa experiência. E assim foi com Jó. Uma determinada vez, Jó ele cita que aquilo que ele temia lhe sobreveio. Aquilo que ele mais temia sobreveio a ele. Porque, como já foi citado aqui, Jó tinha uma vida estável, até uma vida abastada, uma vida abundante, bem diferente, né, da maioria das pessoas, uma vida próspera, extremamente próspera, uma quantidade de filhos muito grande. E sabe uma coisa que eu percebo, Eduardo? Não sei se você conviveu com os avós. Vivi bastante. Então você percebe que a pessoa chega numa certa idade, a alegria dessa pessoa não está tão ligada a coisas materiais, mas sentar numa mesa com os filhos, com os netos, Isso. Não é verdade? Isso era muito gostoso. E eu tive o privilégio, né, de ser instruído a este mundo, né, pela criação dos meus avós, a minha avó, Dona Antônia, meu avô Antônio, foram um casal muito abençoado aí que nos deu muitas alegrias em nossas vidas. Sim, e eu percebi, acredito que você deve ter percebido na casa dos seus avós também, eu percebia que quando havia aquela reunião familiar e os filhos, todos os filhos assentados à mesa, e os netos ali também participando, aquilo ali valia e vale, né, para um avô, para uma avó, para um pai, muito mais do que qualquer dinheiro, né? Então, penso que Jó, a grande satisfação da vida dele não estava somente nas riquezas, estava em primeiro lugar em Deus e em segundo lugar na família, né? Imagina, ele como um patriarca sentar numa mesa e ter ali a presença dos seus 10 filhos, né? Então, de repente, na primeira parte que fala sobre a família de Jó, cita os 10 filhos e cita também a sua esposa, nós podemos imaginar assim, que o motivo da alegria de Jó, abaixo de Deus, estava na família que Deus tinha concedido para ele, né? E o que nos chama a atenção, que Jó, ele tinha uma visão sobre os seus filhos. Eu percebo que a preocupação de Jó, irmão Eduardo, em fazer sacrifícios logo depois que os seus filhos faziam aquele turno de banquetes, de festas, tinha um motivo, né? Eu acredito que ninguém melhor do que um pai e uma mãe para conhecer a natureza dos filhos. Então Jó, ele tinha uma preocupação, ele se levantava de madrugada, se santificava e fazia aquele sacrifício de uma maneira preventiva, se caso algum de seus filhos tivessem se alegrado do vinho e blasfemado de Deus. Isso. Né? Então Jó, ele tinha essa preocupação. E fazendo uma parte, trazendo para o contexto atual, nós vemos que as pessoas que vivem de festas em festas, de alegrias em alegrias, geralmente elas não se lembram de Deus. Esquecem, né? Esquece de Deus. O livro de Isaías, eu não me lembro aqui o versículo, mas tem uma parte de Isaías que fala, né, sobre as pessoas que andam festejando e no banquete deles existem vinho, existe fartura e eles não observam as obras do Senhor. Verdade. Então, não é difícil a gente deduzir que os filhos de Jó, a Bíblia não afirma isso, né? Mas nós podemos deduzir que os filhos de Jó não eram tão tementes a Deus da maneira que o seu pai era. Era. E nós podemos observar que através desse versículo que o irmão mencionou, que quando o patriarca Jó, né, ele procurava a santificação, ele procurava a adoração, ele ao menos... ele iria perguntar para os seus filhos se houve algum pecado, ele já no seu intuito de conhecer a natureza dos seus próprios filhos, ele já pagava-se aquele alto preço pela santificação em prol dos seus filhos, ou seja, ele era um pai tão zeloso que ele, sem menos saber se realmente aconteceu algo de fato, ele já estava na presença do Senhor, clamando pela vida dos seus filhos, santificando a sua vida e pagando um alto preço pela vida dos seus filhos. Isso já fica de um aprendizado muito extraordinário para nós, que hoje somos pais. Sim, inclusive nós tivemos uma aula que falou sobre pais zelosos, né? Na realidade, eu acredito que a maior tristeza para um pai, para uma mãe que é crente, é ter os seus filhos fora da presença de Deus. Nós
Sabemos que isso aí tem sido motivo de muitas lágrimas, de muitas orações, de muitas intercessões, né? Porque um pai e uma mãe que servem a Deus têm o desejo de que seus filhos estejam firmados na presença de Deus. E esse também era o desejo de Jó. E quando nós entramos aqui no segundo tópico, né, que praticamente é o coração dessa lição, que vem com o tema lidando com a morte dentro da família, logo o primeiro subtópico ele diz assim: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Então, nós encontramos aqui que a morte, embora a Bíblia diga que a morte ela não se farta, ou seja, tudo que diz respeito ao mercado de agência funerária, isso aí não vai à falência. Não vai. Entendeu? Esse negócio, você pode saber que não vai falir. Por quê? Porque a morte é uma coisa certa, né? A morte, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o crente, ela vem para o não crente. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que a morte não se farta. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado ele entra no mundo por um homem, e depois o pecado e a sua consequência direta, que é a morte, também passa para todos os homens. E embora nós saibamos disso, eu acredito que pelo fato de Deus ele ter colocado em nós a semente da eternidade, é difícil para o ser humano, para uma família, se conformar, se precaver da morte em qualquer circunstância que ela venha, né? Seja por motivo de doença, seja por motivo de idade, seja por motivo de um acidente, seja até mesmo avisado, revelado, né? Como nós vemos na Bíblia, Pedro, ele foi revelado a ele a maneira que ele iria morrer. Isso. Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, a segunda carta ao Timóteo é uma carta de despedida, e Paulo ele fala que a sua morte já estava próxima. Então, independente da maneira que a morte aconteça, né, ela é uma situação traumática, ela é uma situação ela parece que ela vai de encontro, né, com a expectativa do ser humano. Eu creio que Deus ele colocou em nós a semente da eternidade, desejar a eternidade. Então, a morte ela é sempre uma situação traumática para uma família. E tem um agravante aqui dentro da história de Jó, né? Isso. E esse agravante é justamente porque veio a morte de jovens. Então, embora a morte ela seja algo traumático em qualquer situação, quando envolve criança e jovens, ela se torna mais traumática. A perda parece ser maior, né? Sim, porque você observa, você olha o jovem, você olha para os seus filhos, né? Você olha para os seus netos, você cria assim uma perspectiva de uma vida abundante, de muitos anos pela frente, né? Quem tem filho, quem tem filha, você quer ver seu filho se formando, você quer ver seu filho ou sua filha se casando, né? Galgando coisas que você não galgou. Então, certamente Jó, ele tinha essa expectativa, tanto ele quanto a sua esposa tinham expectativa, né, de construir um legado, de que os filhos dessem continuidade, né, na fazenda da família, de que os filhos, né, trouxessem mais alegrias para a família. E de repente eles são surpreendidos com uma notícia. O interessante de tudo isso daí é porque lá em Eclesiastes, né, 9:2, quando o senhor estava falando a respeito da funerária, o versículo de número 2 de Eclesiastes, ele vai dizer para nós assim, que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo sucede para todos que estão debaixo do céu e sobre a face da terra. Só que para nós que servimos ao Senhor, há uma esperança, há algo diferente. Porque Isaías ele vai falar, né? Quando passares pelas águas e pelo fogo, estarei contigo. Amém, glória a Deus. Quando passares pelas privações deste tempo presente, nós que servimos ao Senhor, ou seja, você que está aí nos assistindo nesse momento, e por um motivo ou outro, você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo ainda não conheceu esse Senhor ao qual nós ministramos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Ele está aí, ao seu lado, pertinho de você nesse momento.
O Evangelho de João, capítulo de número 10, o versículo número 10 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se você que me ouve nesse momento abrir a porta do seu coração, o Senhor Jesus Cristo, esse Senhor que nós estamos nesse momento aqui ministrando ele vai adentrar a porta do seu coração. Ele vai cear, ele vai fazer morada com você. O profeta Isaías, ele fala: quando passares pelas águas e pelo fogo, não te queimarão. Amém. Tudo sucede ao justo e ao ímpio. Mas ao justo a diferença é o quê? Quando nós passamos por essas circunstâncias temporais, nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Amém. Para nós ainda há uma alegria, ainda há um sustento, ou seja, há um esteio, como o autor ele mencionou no começo. Para nós ainda há um esteio que é Jesus Cristo. Ele vai adiante do seu povo. Fique à vontade, irmão. Amém. Eu quero abordar aqui algumas situações, porque ontem, né, nós tivemos a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus e nós falávamos ali sobre um combate que nós vivemos hoje dos valores cristãos, dos valores bíblicos, né? Eles são combatidos pelo inimigo através da cultura, através da mídia, através das leis. E até foi criado um tempo atrás uma lei aí chamada Lei da Palmada, né? Uma ideia para restringir aí a correção dos pais em relação aos filhos. Porém, a Bíblia diz em Provérbios 23, 13, o 14 também, a Bíblia diz assim, ó: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, veja bem que a correção na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um jovem, ela tem uma finalidade muito proveitosa, tem uma finalidade nobre, né? De livrar esse jovem da morte física e também da morte eterna. Nós vemos de forma bem prática isso na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você que está com a Bíblia aí a abrir em 1 Samuel no capítulo de número 2, do versículo 30 até o versículo 34. Eu quero fazer a leitura aqui na versão NVI, que ela está mais esclarecedora aqui nesse sentido, né? Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 ao 34. Diz assim, Deus falando para Eli, um homem que tinha 2 filhos, chamado Ofni e Finéias, né? Eli era um sumo sacerdote ali de Israel, e Ofni e Finéias, os seus filhos, que trabalhavam no ministério. E eles estavam profanando a casa de Deus, eles estavam tomando parte de ofertas que não pertenciam a eles estavam se prostituindo, ou seja, eles estavam cometendo coisas terríveis, né? E Eli, como pai deles, estava fazendo vista grossa para aquilo. Então, depois você lê o capítulo todo para entender o contexto. Aqui, como o nosso tempo é escasso, versículo 30 nos diz: portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia.
Então, a mão de Deus ela veio sobre a casa de Eli. Por quê? Porque Eli, ele deixou de cumprir o que está em Provérbios 23, 13 e 14. Ele não corrigiu seus filhos. Né? Ele não, nós vemos vários exemplos na Bíblia do que aconteceu com pais que negligenciam a correção e a doutrina dos seus filhos. Davi foi um desses. Davi ele pagou um preço altíssimo porque ele não corrigiu adequadamente os seus filhos. Houve um filho de Davi que violentou a própria irmã e na lei de Deus ele tinha que ser punido com a morte. A Bíblia diz que Davi ficou irado, mas não houve disciplina para o seu filho. E aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E houve consequência, houve irmão matando irmão dentro da família de Davi. Houve conspiração. E eu quero dar um conselho para você que é jovem, que é filho e que está nos ouvindo. Esse conselho é baseado em Provérbios 30, versículo 17. Provérbios 30, versículo 17. Eu vou ler também na NVI, porque a tradução aqui, ela está mais fácil o entendimento. Olha esse versículo, Provérbios 30, versículo 17. Diz assim: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Deixa eu explicar para você o contexto desse versículo. Aqui só tem o olho arrancado por aves de rapina a pessoa que morre e não é sepultada. Né? Então, a pessoa que é lançada num vale, a pessoa que é lançada ao lado de um ribeiro, a pessoa que é lançada num deserto, a pessoa que morre é lançada numa floresta. Então, a morte trágica, ela é uma consequência daquele que zomba e despreza o pai e a mãe. E isso está totalmente de acordo com o primeiro mandamento com promessa, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a pessoa que honra o pai e a mãe, ela recebe de Deus a promessa de prosperidade e a promessa de longevidade. Nos nossos dias de hoje, quantos jovens que recebem um conselho do pai e da mãe: meu filho, não vai nesse lugar. Meu filho, não ande com essas companhias. E quantos são aqueles que antes de sair de casa, zomba da mãe, zomba do pai, chama o pai e a mãe, às vezes até de palavras de baixo calão. Qual vai ser a consequência? Por que nós somos surpreendidos todos os dias aí com notícias trágicas do jornal? Que o corpo de um jovem foi encontrado num determinado local, que foi julgado pelo tribunal do crime, que foi encontrado numa mata. A Bíblia está explicando aqui. Os olhos que zombam de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. O Eduardo gostaria de fazer algum comentário? Como o senhor bem mencionou, né, falando de algumas lições anteriores sobre pais zelosos e filhos rebeldes, né, eu me fiz lembrar aqui de Colossenses 3:20. E o senhor está falando sobre filhos, o que vem nos dizer assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. E o porquê obedecer em tudo aos vossos pais? Porque isto é bom e agradável ao Senhor. Ou seja, você que está nos assistindo, nós que estamos aqui presentes nesse momento, hoje somos pais. Sim. Mas não deixamos de ser filhos. Sim. Você que está nos assistindo, hoje talvez você já seja um pai, já seja uma mãe, mas você em todo momento continua sendo um filho. E a palavra de Deus ela nos deixa bem claro aqui em Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é bom e agradável ao Senhor. O irmão Vinícius acabou de trazer aqui, né, algo dos filhos que desobedecem, que zombam do seu pai, da sua mãe. Um conselho para você: não faça isso, porque a consequência, ou seja, ela é trágica.
a colheita daquilo que você está plantando hoje, zombando do seu pai e da sua mãe, ela é trágica para a sua vida num futuro, às vezes distante, um futuro muito próximo. O Senhor sabe. Mas você que está aí zombando, debochando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, não honrando o teu pai e a tua mãe, porque a Bíblia é bem clara, ela diz para nós, vós filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Você que deixou de honrar o seu pai e a sua mãe, o seu futuro, se você não mudar essa direção, ou seja, essa posição que você está convivendo hoje, seu futuro será esse que o irmão Vinícius acabou de ministrar, um futuro trágico para a sua vida. Vamos mudar aqui um pouco o sentido aqui, o aspecto da lição, avançando. Veja bem, sabendo que o luto é uma coisa certa, e como o presbítero Eduardo citou, né, acontece para o justo, para o ímpio, enfim, toda família, toda pessoa um dia, infelizmente, vai passar por alguma experiência, vai ser afetado de alguma forma, ou já foi afetado de alguma forma. Agora veja o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 2 ao 4. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, ó, Eclesiastes 7, a partir do versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então, como é importante nós, como cristãos, você que está aí nos ouvindo, estamos preparados para amparar as pessoas que estão passando por esse momento. Né? Eu lembro que quando, alguns anos atrás, nós estávamos pastoreando, né, a congregação do Sítio Santo Antônio, de repente houveram perdas em famílias, né, e acabou que nesse mesmo período houve perdas, né, numa outra família também, que não era da nossa congregação, mas que nós tínhamos amizade, então nós acabamos tendo que amparar essas famílias, participando ali, levando uma palavra, né. A minha esposa, ela até disse assim que eu era o pregador de velório. Era pastor do velório, né? Mas na realidade nós temos que estar preparados, porque nesse momento, muitas pessoas que não frequentam a igreja, muitas pessoas que não participam dos nossos cultos, vão ter a oportunidade de ouvir uma palavra. E naquele momento, o coração entristecido, ele está mais propício a receber uma palavra de Deus do que em momentos de grande alegria, né? Tem gente que no momento de alegria não lembra de Deus. Então, você esteja sempre preparado, porque você pode ser surpreendido, e se você estiver preparado para esse momento, você vai marcar a vida e a história de uma pessoa e de uma família. E o terceiro tópico aqui, ele fala sobre fidelidade ao Senhor em meio à dor. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos da Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, é uma leitura bem interessante. O apóstolo Paulo, ele começa a falar para a igreja de Corinto sobre situações desesperadoras que ele passou. E ele começa dizendo assim no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme,
sabendo que como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Agora preste atenção no que ele diz no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, Paulo aqui não está citado claramente o que aconteceu na Ásia, mas foi uma tribulação tão grande que o apóstolo Paulo, né, o conhecido apóstolo, grande exemplo de fé, ele confessa aqui para a igreja que ele se sentiu desesperado, ele se sentiu tremendamente angustiado. E eu quero compartilhar com você que há algum tempo atrás, há cerca de 3 anos atrás, a minha família ela foi visitada pelo luto de uma forma terrível. A morte ela visitou a minha casa, visitou a minha família, e nós passamos por um período de grande angústia, de grande tristeza. E eu creio, até mesmo, irmão Eduardo, que diante de tantas lições, o irmão nos chamou para falar sobre isso aqui, porque nós tivemos uma experiência dolorosa. Nós sabemos o que é a dor. E me faz até lembrar também que com 15 anos de idade, eu tive uma experiência junto com a minha mãe. E a minha mãe, ela ficou grávida, e ali a gravidez de risco, e ela teve a criança prematura, e com 3 dias, essa criança nasceu, viveu 3 dias e veio a óbito. Foi uma coisa tão terrível, e eu tive que passar aquilo junto com a minha mãe, tive que passar aquela situação junto com ela. Mas eu não esqueço que na época o presbítero Jorge, com a irmã Edneia, lá do bairro dos Guedes, e naquela época nós nem éramos crentes, mas eles foram as pessoas de Deus que estiveram conosco naquele momento ali, né? Trazendo essa consolação que Paulo falou aqui. Paulo disse, olha, eu sou atribulado e Deus me consola. E através dessa experiência eu consigo transmitir consolação para aqueles que são atribulados. Naquele momento de grande dificuldade, né? E os servos de Deus, eles foram esses instrumentos, como Deus levantou outros instrumentos agora recentemente também, para serem pessoas que estiveram ao nosso lado nos momentos de dor da minha família. E talvez você tenha o seu coração angustiado por uma perda recente ou por uma perda que aconteceu já há algum tempo e você ainda não conseguiu se levantar, não conseguiu se recuperar disso, né? Mas nós estamos aqui unidos na fé em Cristo, podendo transmitir para você a consolação do Espírito, que foi a mesma consolação que nós recebemos da parte do Senhor. Né? Porque Deus, Ele está conosco em todo momento. Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O interessante é que aqui na própria lição, na própria revista, o autor ele coloca que há mistérios da vida que não conseguimos desvendar aqui na Terra. Sim. Está lá em Deuteronômio 29, né? Ou seja, vai haver circunstâncias em nossa vida que nós não desejaríamos estar vivenciando. Mas como eu falei, né? Tudo acontece ao justo e ao injusto. E aqui o autor ele fala mais uma vez, aqui no Deuteronômio 29, ele vem nos dizer assim, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Glória a Deus. Ou seja, nada vai passar. A própria palavra ela nos diz, né? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, a palavra qual é rica, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, né? Esta palavra ela jamais passará. E é lindo a gente começar a compreender isso, né? O testemunho que o senhor acabou de ministrar, um jovem ainda, um adolescente de 15 anos de idade, já tendo que vivenciar um momento de perca do irmão, da irmã, não sei, 3 dias ali, mas um momento de sofrimento. Sim. Porque nós sabemos, nós somos pais hoje, né? Nós vemos aquele momento da gestação das nossas esposas, no caso era a senhora sua mãe, mas aquele momento de alegria, em ver que vai chegar um novo membro para aquela família. É uma expectativa. Você cria algo no seu emocional, no seu dia a dia, na sua rotina, aquele quartinho, aquele que está completamente preparado, elaborado para receber aquele novo membro.
e vem e acontece um ato tão trágico assim, né? Mas isso serve para nós, muitas das vezes ainda sem entender, porque ainda não era cristão, né? Mas já tinha um plano de Deus ali por trás orquestrado, já tinha um casal, ou seja, um pastor, justamente com a sua esposa, já para acolher essa família nesse momento de perda tão difícil, né? E Deus é tão tremendo que Deus não estava enxergando esse dia de hoje, né? Essa mensagem nós não sabemos onde ela vai chegar. Amém. Mas eu tenho certeza que ela vai servir para vidas que ou passaram ou estejam passando por isso. Vamos correr? Vamos, fique à vontade. Olha, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração aqui agora é sobre a importância da fé de Jó, o valor da fé de Jó. Veja bem, hoje quando nós pegamos o livro de Jó e nós lemos o que aconteceu no primeiro momento, as perdas de Jó e aquela reação que ele tem, né? Ele se joga diante de Deus e ele diz, nu eu vim ao mundo, nu eu tornarei para lá, né? E Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, quando você lê o livro de Jó, você já sabe o final da história. Mas Jó, quando ele disse isso, ele ainda não sabia o final da história. Então, aquilo que Deus ele deseja que esteja no meu comportamento e no seu comportamento é que você glorifique a Deus independente das circunstâncias, mesmo sem saber o final da história. Porque isso vai mostrar que a sua fé realmente está firmada em Cristo, que a sua fé realmente tem valor. Quando nós entramos aqui no terceiro item, né, os cristãos e o luto, tem uma lição fantástica aqui. O primeiro item, né, desse tópico 3, ele diz, não culpe a Deus. E a revista ela vai nos dizer assim, não é muito difícil de nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então veja bem, nós precisamos glorificar a Deus da maneira que o Salmo 103 nos ensina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Só nos momentos de abundância? Só nos momentos de prosperidade? Só nos momentos de felicidade abundante? Certamente que não. Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em todas as circunstâncias da vida. Esse é o exemplo que Jó nos deixa e que é bem explanado por Paulo em Romanos capítulo 8. É uma leitura maravilhosa, nós poderíamos ler aqui a partir do versículo 31, mas veja bem, por que nós precisamos glorificar a Deus, precisamos permanecer fiéis a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas possíveis, né? Circunstâncias extremas. Paulo nos dá uma explicação, nos dá um motivo. Ele diz assim, no versículo 38 do capítulo 8, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu declaro para você que está nos acompanhando que nenhuma tribulação que você esteja passando ou que venha passar, ela tem o poder de te separar do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Então, não amargure o seu coração, não culpe a Deus pela circunstância que você está passando ou pela circunstância que você passou. Existem pessoas, irmão Eduardo, que elas estão nos dias de hoje vivenciando ainda circunstâncias de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, não superaram isso, né? É interessante que o escritor aqui da revista, não sei se ele se baseou aqui em algum estudo da psicologia humana, aqui na revista não consta, mas ele diz que o luto é algo que é vivenciado mais ou menos por 6 meses, né? Logicamente, cada pessoa ela tem uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional. Tem pessoas que conseguem superar mais rápido, outras pessoas carregam a dor por mais tempo. Mas o fato é bem interessante que o comentarista ele coloca aqui,
ele colocou aqui, ó, é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Agora veja bem comigo, Eduardo. Se uma pessoa que não consegue superar uma perda num período de 6 meses não é saudável, agora você imagina pessoas que carregam um fardo há 20 anos, há 30 anos, há tantos anos. Como que isso machuca, como que isso deteriora a vida emocional, a vida espiritual da pessoa. A boa notícia é que Jesus tem a cura. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz assim, no Salmo 107, verso 20, enviou a sua palavra e o sarou. Receba a cura em nome de Jesus, sabe, para as tristezas, para as angústias. Volte a acreditar que Deus, ele está no controle de tudo. Isaías 55, verso 8 e 9, olha o que Deus diz para você que está aí do outro lado. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero trazer algo tremendo da parte de Deus aqui para você, uma palavra específica para você que ainda não superou o luto, para você que ainda não conseguiu superar essa angústia na sua vida. Veja bem, o pensamento de Deus é mais alto. Nós só enxergamos essa vida aqui, como diz o escritor Eclesiastes, Salomão. Ele fala sobre a vida debaixo do sol. Ou seja, a nossa visão, ela muitas vezes ela está condicionada à vida terrena, a vida aqui nessa terra. Mas veja o que Deus diz para nós no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. E aí, logo após essa explanação aqui, eu encerro a minha participação. Diz assim o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A visão de Deus, ela está na eternidade. Aleluia. Aqueles entes queridos que nós perdemos aqui, nós não perdemos. Eles estão guardados para o dia do arrebatamento. Esse dia vai ser o dia do reencontro. Eu quero que você imagine que a tristeza que você sentiu quando você perdeu esse ente querido que partiu com Cristo, você vai ter uma alegria multiplicada. Eu não sei nem por quantas vezes, Eduardo. Né? Porque Paulo ele diz assim, ó, que aqueles que morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha. O Senhor ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição dos mortos, ela é um tema central, ela é uma doutrina central da fé cristã. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo, Deus também os tornará a trazer com ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não menosprezando a tristeza, o luto ou a angústia de nenhuma família, mas trazendo uma palavra de uma esperança viva. A ressurreição em Cristo, ela é uma verdade que ela deve servir de consolo para os nossos corações. Então, quando a tristeza vier ao seu coração, que você possa lembrar que existe ressurreição, que existe arrebatamento e que existe vida eterna. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Luiz, é tão lindo ouvir a sua fala, a sua voz, esse momento, esse texto, que me fez lembrar aqui do profeta Jeremias, quando ele vem mencionar no capítulo de número 29, no versículo de número 13, que ele vai dizer assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando isso vai acontecer? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, esse momento de luta, esse momento de dor, esse momento de sofrimento, quando você buscar o Senhor de todo o vosso coração, ele continua dizendo para a gente aqui, ó, no mesmo livro do profeta Jeremias, no capítulo número 33, no versículo número 3, ele vai dizer assim, ó, clames a mim, amém, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O irmão já falou, naquele grande dia, ou seja, no dia do arrebatamento,
aquela sua perda que hoje é dor, é sofrimento, é angústia para você, naquele grande dia, vocês estarão lado a lado. Queridos, nosso tempo aqui é escasso, nosso tempo aqui é curto, mas eu não posso deixar de pedir para o nosso amigo, irmão evangelista irmão Vinícius, ele fazer menção do seu livro. O irmão Vinícius, ele é autor de um livro muito abençoado. Eu tenho esse livro, já fiz menção dele aqui em algumas outras videoaulas, né? Eu gostaria de pedir para ele próprio, o próprio irmão Vinícius, ou seja, o nosso autor, ele fazer menção do seu livro aqui, 7 características de uma pessoa de sucesso. Eu sou grato, né, por essa oportunidade. E realmente, né, Deus ele nos concedeu essa graça, e esse livro ele tem abençoado muitas vidas e muitas famílias, porque nós falamos do sucesso do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, né, onde Deus ele deseja que as pessoas sejam abençoadas, primeiramente na sua vida espiritual. Amém. Então ali nós falamos que o sucesso ele começa com o alicerce espiritual, e em seguida o sucesso ele é familiar. Né, uma frase que nós aprendemos com o pastor Josué Gonçalves é que nenhum sucesso ele vale o fracasso de uma família. Então, nós trabalhamos dessa maneira, falando sobre o que a Bíblia diz sobre a nossa vida profissional, o que a Bíblia diz sobre a nossa vida financeira, né? Questões voltadas aí ao empreendedorismo, questões voltadas à prosperidade da família, questões voltadas ao propósito. Acho que a parte principal do livro, as 7 características de uma pessoa de sucesso, é exatamente que uma pessoa ela não vai conseguir chegar aonde ela deseja prosperar se ela estiver fora do propósito que Deus tem para a vida dela. Porque existe propósito geral, que é o propósito da salvação. Deus deseja salvação para todas as pessoas. Mas, porém, existe propósito específico para cada pessoa, né? E esse propósito, ele é o que determina o sucesso da pessoa em diversas áreas da vida. Nós vemos como o exemplo José, que é citado no meu livro, né? Ele foi próspero, ele teve sucesso naquilo que ele veio para cumprir, porque ele estava no centro da vontade de Deus para a sua vida. Mas se você quiser saber mais, você pode adquirir o nosso livro, né? Certamente vai ser uma grande bênção para a sua vida e também para a sua família. Bom, Vinícius, vamos lá. E para aquele irmão, aquela irmã, ou aquele amigo, amiga que está nos assistindo nesse momento, e ele ficou curioso em querer comprar, ou seja, adquirir o seu livro, quais que são os caminhos para essa pessoa assim o adquirir? Fique à vontade. Sim. Pode entrar em contato direto comigo mesmo pelo WhatsApp, né? O número é 12 97403 0914. 12 97403 0914. Ok? Aí terei um grande prazer, uma grande satisfação de estar enviando para você pelo correio ou entregando em mãos. Amém. Queridos, é um livro muito rico, muito próspero. Como eu falei, né, eu tive o privilégio de ter esse livro autografado pelo nosso irmão Vinícius. Bondade. Tenho ele em minhas mãos, uso constantemente para alguns aprendizados ali. Também já tive o privilégio de poder comprar para abençoar um outro amigo também. Então você que está aí nos assistindo, não perca tempo. Leve mais essa bênção para a sua casa. Amém, queridos? Desde já agradeço mais uma vez a sua compreensão e colaboração aí de estar nos assistindo, nos ajudando a divulgar esse trabalho. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, as mídias sociais através do Facebook, o YouTube, o Instagram, o Deezer. Seja um canal de bênção para outras famílias. Esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Muito obrigado.